Deus abençoe a todos, na paz e na graça do Senhor Jesus. Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos falar aqui um pouco sobre a salvação e o galardão, né? Muitos pastores, muitos pregadores quase não falam do galardão, né? Até porque muitos não falam do galardão? Porque a salvação é pela fé, é pelo sacrifício de Cristo. O galardão é pelas nossas obras. Por isso que muitos não falam, né? Porque não querem ter obra, né? Não querem amar a Deus, não querem investir nas pessoas, não quer ajudar uns aos outros, não quer tirar os outros da pior, não quer investir na obra de Deus, que também faz parte da obra, né? Então diz assim em Colossenses capítulo 3, versículo 22: servo, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, ou seja, obedecei o seu patrão, sua patroa, obedecer seu pai, sua mãe, porque tudo é chefe, é Senhor, né? Quando fala aqui Senhor com D minúsculo, está se referindo a alguém que está superior do que nós. Então, servo, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância ou debaixo de vigilância, visando tão somente agradar a homem, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como se fosse para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Ou seja, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que está servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Então, o que a palavra do Senhor diz aqui? A palavra nos diz que nós temos que servir a quem está acima de nós, né? É como se estivesse fazendo para Deus, não querendo agradar a homens. Mas aqui, irmão, está se referindo a alguém que está acima da gente. Mas a palavra do Senhor também diz que devemos servir uns aos outros, amar uns aos outros. Por exemplo, quando você faz algo no seu trabalho por amor a Deus, né? Porque você faz para o seu Senhor carnal, né? Como diz aqui, segundo a carne, ou seja, servo, obedecer a tudo o vosso Senhor segundo a carne, servindo não apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens. Então você não tem que querer fazer as coisas certas para agradar a homens, mas se estivesse fazendo para o Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 22 até o 25. Então, isso é um dos problemas, porque as pessoas não conseguem vencer na vida, porque quer fazer para agradar a homens. Isso não é certo. Agora, abra a sua Bíblia na segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 8, né? Versículo 8. Vamos para o versículo 7. Os falsos ensinadores e como tratá-los, né? Segunda epístola de João, tá bom? Diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, e assim é o enganador,
é o anticristo. Você sabe que anticristo com D maiúsculo só tem um, mas anticristos tem vários. Acautelai, versículo 8, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. Então, no momento que a Bíblia diz, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, então aqui não está se tratando mais da salvação, não está se tratando mais da morte de Cristo, que também o galardão é conquistado pela morte de Cristo, quando nós temos obras. Salvação é uma coisa, galardão é outra. Então, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes o completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faze-se cúmplice de suas obras má. Ou seja, as pessoas têm que aprender muito isso, né? Às vezes a gente acolhe pessoas desnecessárias, pessoas que querem abusar da sua bondade, mas porém não é uma pessoa que carrega a sã doutrina. Sã doutrina, irmãos, não é a doutrina das igrejas que você vê aí, não pode usar uma calça, não pode usar um vestido, não pode usar, ou melhor, uma saia, né? Não pode, dependendo da saia, não pode cuidar do seu corpo físico, né, do seu corpo pessoal, não pode fazer uma pequena, uma mini maquiagem, né, ter que andar bagunçado. Isso não é doutrina que está falando aqui na palavra de Deus. Isso é coisas que o homem colocou dentro da igreja, exatamente para bagunçar e envergonhar mesmo a igreja de Cristo. Tudo tem que ser com ordem e decência. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faze-se cúmplice das suas obras más, ou seja, aqueles que não trazem a sã doutrina do Senhor. Agora nós vamos para Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 12. Diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para contribuir a cada um segundo as suas obras. Eu quero dizer aqui para algumas pessoas que dizem assim, não, é importante é ser salvo. Sabe por que muitas pessoas dizem assim, importante é ser salvo, não importa o galardão. É porque o galardão, irmão, tem que ter obra. A pessoa tem que amar o próximo, tem que aprender a fazer a obra em favor do próximo, tem que aprender a fazer a obra em favor da obra de Deus, tem que abrir mão para a obra de Deus, para alguém necessitado, para alguém que não tem condições, como a igreja primitiva fazia. Então tem pessoas que falam assim, não, mas a salvação é suficiente. Você está enganado, sabe por quê? Eu vou continuar aqui, ó. Eis que venho sem demora. Apocalipse 22, 12. Eis que vem sem demora, comigo está o galardão, que tenho para contribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e ômega, o primeiro e o último, ou seja, é a primeira e a última letra do alfabeto grego, né? Grego, hebraico, latim. Eu sou o alfa e ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para lhes assistir o direito à árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira. Então, preste atenção. Jesus disse aqui no versículo 16, através da revelação ao apóstolo João: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha, e a quem quiser, receba de graça a água da vida. Tem uma passagem aqui, Apocalipse mesmo, que Jesus vai julgar o seu povo.
vai julgar o seu povo, não para condenação, mas para receber o galardão, né? Tem muitos que não pregam sobre o galardão. Por quê? Porque não tem obra. Agora eu digo para você o que é galardão. Galardão, irmãos, tem gente que fala assim, não, a coroa da salvação já tem pedra de brilhante, já tem pedras preciosas. Nada disso. Ela pode ser uma coroa de ouro, de cristal, né, coisas lá do céu, não daqui da terra, mas às vezes não tem pedras preciosas de brilhantes, né? Porque essas pedras preciosas se chama galardão. E tudo que você faz pelo próximo, tudo que você faz pela obra de Deus, tudo que você faz de acordo com você, se esforçar para fazer alguma obra, é aumentada as pedras preciosas, as coisas de valores, né, na sua coroa, que se chama galardão. Então, o que eu quero dizer? A coroa todos os salvos vai ter, mas de acordo com a palavra de Deus e os estudos bíblico-teológicos, né, nem todas as coroas vai ter o galardão, que são as pedras preciosas. Eu costumo dizer, irmão, que quando você ia comprar em alguma loja, às vezes você comprava alguma coisa de valor e junto vinha os brindes, né? Por quê? Porque você comprou algo valoroso. Só que a salvação é esse valor que foi adquirido na cruz. Só que o galardão não é apenas adquirido na cruz. O galardão é adquirido pelas suas obras. Por isso que muitos pastores, pregadores não falam do galardão, porque sabe que ele que está falando de uma coisa que ele não vive, obras. Está salvo pela graça de Cristo, mas não tem galardão. E o segredo da mensagem? Tudo que você faz pela obra de Deus, por isso que eu falo para você, às vezes a pessoa recusa ofertar, dizimar na obra de Deus, que faz parte da obra, irmão. Recusa a ajudar um irmão que está passando fome, necessitado, sem luz, sem gás, sem comida. Isso faz parte da obra. Quando você trabalha na obra, fazendo a obra em favor do necessitado, em favor da obra de Deus, você está aumentando o seu galardão. E para quem não sabe, nem todo mundo vai ficar perto de Jesus no céu. Você vai ficar perto de Jesus quem recebeu a recompensa, o galardão. Por exemplo, você vai num show de um cantor que você ama, ou numa partida de futebol. Você vai numa partida de futebol ou num show. O que você quer fazer? Você quer ficar perto daquele cantor, né? Tem gente que faz isso, né? Idolatra, né? Quer ficar perto daquele cantor e faz tudo para chegar até lá e não vai. É ou não é? Por quê? Porque ele pagou, às vezes, a pessoa que está no show, pagou uma entrada mínima, né? De menos valor. Quem paga uma entrada mais valorosa, fica mais perto daquele cantor, daquele jogador que eles gostam, né? Quer se aproximar deles. O galardão é para você andar próximo de Jesus. Talvez você não sabe disso. Nem todo mundo vai ter acesso a Jesus. Porque acesso a Jesus não é a salvação, é o galardão. O galardão é quem te aproxima de Jesus. Aí eu vejo alguém falar assim, não, mas não importa a salvação, né? Ou melhor, não importa o galardão, o que importa é a salvação. Sabe por que muitos falam isso? Porque não tem caráter espiritual. Estou falando espiritual. Eu estou falando caráter espiritual, não estou falando caráter material, né? Caráter de sociedade, não é isso que eu estou dizendo, espiritual. Porque, irmão, você dizer que a salvação é suficiente, verdade. Mas imagina você vendo Jesus de longe. E quantas pessoas estão andando ao lado de Jesus? Que vai andar ao lado de Jesus? É como a irmã Mê falou, Jesus escolheu 12 apóstolos. Mas tinha 3 que era íntimo de Jesus, né? Era íntimo de Jesus. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, mas foi escolhido 12. Mas por que esses foi escolhido os mais pessoal de Jesus? Porque Jesus fez acepção de pessoas? Não.
eles fizeram por escolhido. Eles fizeram por escolhido. Pedro, Tiago e João. Então você tem que entender uma coisa, que a salvação é suficiente? É, lógico que é. Mas para quem tem visão espiritual, eles querem mais. Eles querem o galardão, eles querem plantar, eles querem obras para ficar próximo de Jesus. Só vai ficar próximo de Jesus quem tem obras, quem tem o galardão, porque o galardão é quem posso falar? Eu vou explicar melhor para você. É o ingresso para quem quer se aproximar de Jesus. Por isso que os cristãos hoje estão fracos, eles só falam de salvação, às vezes nem falam de salvação, né? É mais de coisas materiais, coisas financeiras, né? Porque até a salvação que foi conquistada por Cristo, eles são preguiçosos para falar. Agora imagina, se a salvação eles não falam e foi conquistado por Cristo, imagina o galardão que é conquistado por você, irmão. O galardão não é conquistado por Jesus. Jesus conquistou a salvação, mas deixou o galardão para você conquistar como? Com obras, com atitudes, com boas ações. Isso se chama galardão. É isso que vai fazer você andar próximo de Jesus. Essa é a verdade. Como Pedro, Tiago e João andou ao lado de Jesus, porque eles fizeram por escolhido. Essa é a verdade. Aí tem gente que diz assim, não, mas o que importa é a salvação. Tudo bem, para mim o que importa é a salvação, mas eu quero mais. Eu quero ter um vínculo maior com Jesus, porque tem pessoas lá no céu que, como não teve obra nenhuma, e não vai ter, a maioria não vai ter, porque são avarentos, prepotente, ganancioso, materialista, né? Essas pessoas que eu falei aqui agora, materialista, gananciosa, avarenta, soberba, muitas dessas pessoas vão ser salvas, porque são salvos pela a graça do sacrifício de Jesus, mas não vai ter o galardão, as pedras preciosas, as joias, né, que vai ser colocado na coroa deles. Por que não vai ser? Porque isso é pelas obras, é pelos seus feitos. Essa recompensa vem pelo que você faz, e elas vêm pelo que você faz, ou elas não vêm pelo que você deixa de fazer. Agora você quer contemplar Jesus a 2, 3 quilômetros de distância? Eu tenho certeza que muitos que estão me ouvindo pensavam o quê? Não, eu vou andar ao lado de Jesus. Não é bagunçado assim não. Para você andar ao lado de Jesus, você vai ser coroado, porque Jesus vai coroar, vai colocar todos os seus filhos para julgamento. Não para condenação, mas julgamento para o galardão. Está escrito no livro, irmão. Suas obras estão escritas no livro. Repito, não estou falando mais de salvação. A salvação é pela morte de Cristo, é pelo sacrifício de Cristo. O galardão é pelo seu sacrifício, é pelo que você faz, é pelo o que você investe, é pelas obras que você faz ao próximo, a obra de Deus, a um irmão necessitado, alguém que está sofrendo, pelas visitas que você faz nos hospitais, pelo trabalho de evangelismo, pelas pessoas que você vê na rua e você estende a mão. Isso se chama obra, que você conquista o galardão. Não vai pensar que você vai para o céu e vai dizer assim, olha, eu nunca fiz nada por ninguém, nunca investi na obra de Deus, nunca tive misericórdia nem compaixão da obra de Deus, vou andar lado a lado de Jesus. Então você aprendeu 100% errado. Repito, a diferença da salvação para o galardão é que a salvação foi conquistada por Cristo na cruz. Todos que receber Jesus como Salvador está salvo, mas não é porque está salvo vai andar perto de Jesus. Vai andar perto de Jesus de acordo com o seu galardão, de acordo com as pedras preciosas que você recebe na sua coroa. E como é que você recebe as pedras na sua coroa? As pedras de brilhantes, preciosas na sua coroa, que é o galardão, é pelo que você faz. É pelo que você faz. Agora imagina, né? Imagina como é que muitos vão andar no céu, né? A maioria acredita que vai andar distante de Jesus quilômetros, porque não tem obra absolutamente nenhuma, né? Sorrir da desgraça dos outros, da miséria dos outros, isso leva com que você
venha mal ser salvo. Agora, galardão, você que não investe, você que não procura ajudar alguém necessitado, ajudar, acabou, investir nas pessoas desvalidas, na obra de Deus. Você critica muito quando os pastores pedem na obra de Deus, né? Então isso, irmão, impede de você ter um galardão diante de Deus. Então presta atenção, salvação conquistado por Cristo, galardão conquistado pelas suas obras, pelas suas atitudes. Só vai andar perto de Cristo quem tem obra na eternidade. Quem tem obra nesse mundo vai andar perto de Cristo na eternidade. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você tiver alguma dúvida, nos procure, comenta aqui abaixo e nos procure. Deus te abençoe.